Seja muito bem-vindo a esta jornada transformadora, um ponto de virada que tem o potencial de redefinir profundamente a maneira como você se posiciona, se comunica e se faz presente no mundo. Ao decidir investir no desenvolvimento da sua oratória, você não está apenas aprendendo a falar melhor, mas assumindo o controle da sua narrativa, da sua imagem e da sua influência. Essa escolha representa um gesto de coragem, de compromisso consigo mesmo e de valorização pessoal, pois a habilidade de se comunicar com clareza, propósito e emoção é um diferencial poderoso em todos os aspectos da vida. Desde os relacionamentos mais íntimos até as grandes oportunidades profissionais, a forma como você usa a sua voz pode abrir portas, inspirar pessoas, resolver conflitos, liderar equipes e promover mudanças reais. A partir de agora, você se prepara para acessar uma nova versão de si mesmo. Alguém mais confiante, mais assertivo, mais empático e mais respeitado. Imagine a diferença que fará quando você for capaz de se apresentar com segurança, defender suas ideias com lógica e paixão, tocar emocionalmente seus ouvintes e conquistar admiração pelo conteúdo e pela forma como se expressa. Isso não é um sonho distante ou um privilégio de poucos. É uma competência educável, acessível e possível para quem, como você, decidiu dar o primeiro passo. Este curso não é apenas um conjunto de aulas, é um marco na sua trajetória pessoal, uma experiência que fortalecerá sua presença, ampliará sua voz interior e revelará o poder que você sempre teve, mas talvez ainda não havia ativado por completo. Prepare-se para libertar sua voz com autenticidade, domínio e impacto. Porque quando você encontra sua melhor maneira de comunicar, o mundo descobre sua melhor versão. E isso muda tudo. A oratória, por muito tempo compreendida de forma limitada como atributo de figuras públicas ou líderes carismáticos, precisa ser ressignificada como uma competência universal, acessível e indispensável a qualquer ser humano que deseje se comunicar com propósito e consciência. Não se trata apenas de falar com eloquência em eventos formais ou diante de grandes plateias, mas de dominar a arte de organizar ideias, expressar emoções com equilíbrio e transmitir mensagens de maneira clara e eficaz em todas as esferas da vida cotidiana. Desde os primeiros anos de vida, a palavra constitui um dos principais canais de socialização, expressão afetiva e construção de identidade. Quando essa linguagem é cultivada com intencionalidade, torna-se uma poderosa ferramenta de presença, de construção de vínculos e de afirmação subjetiva. Assim, compreender a oratória como habilidade inerente à condição humana é reconhecer que todos, independentemente da profissão, do nível de instrução ou do contexto social, possuem o direito e a capacidade de desenvolver uma comunicação significativa, ética e transformadora. Dominar a oratória é sobretudo dominar a si mesmo. A clareza da fala revela a clareza do pensamento, a fluidez do discurso reflete o equilíbrio emocional e a escuta atenta é expressão de respeito ao outro. Aqueles que cultivam essa competência tornam-se mais seguros para defender suas ideias, mais habilidosos na mediação de conflitos e mais aptos a se posicionarem em ambientes que exigem assertividade e empatia. Em contextos profissionais, por exemplo, a oratória possibilita uma atuação mais estratégica, melhora o desempenho em entrevistas, potencializa a influência em reuniões, fortalece lideranças e aprimora negociações. No campo educacional, amplia a capacidade argumentativa, estimula o pensamento crítico e desenvolve autonomia intelectual. Em contextos sociais e comunitários, a fala bem estruturada se torna um catalisador de mudanças, mobilizando pessoas, articulando projetos coletivos e promovendo o diálogo democrático. A palavra, portanto, não apenas comunica, ela movimenta, transforma e constrói realidades. Além de suas aplicações práticas, a oratória tem um profundo impacto no fortalecimento da autoestima e do protagonismo individual. A capacidade de se expressar com clareza e segurança diante de outras pessoas é um dos pilares da autoconfiança. Quem fala com firmeza, escuta com respeito e se posiciona com consistência passa a ser visto como referência, como alguém digno de credibilidade e consideração. Essa visibilidade simbólica não apenas gera reconhecimento externo, mas nutre a valorização interna, alimentando a coragem de se colocar no mundo com autenticidade.
A oratória é assim um recurso de empoderamento que rompe silêncios históricos, combate inseguranças sociais e devolve às pessoas o direito de falar e de serem ouvidas. Nesse processo, a palavra torna-se aliada da liberdade, da dignidade e da transformação pessoal e coletiva. Em tempos de discursos polarizados, de comunicação veloz e muitas vezes superficial, a oratória se apresenta como um antídoto contra o ruído e a incompreensão. A habilidade de argumentar com lógica, transmitir confiança e sensibilizar com empatia é mais do que uma técnica retórica, é uma postura diante da vida. Em qualquer contexto, seja uma conversa entre amigos, uma mediação familiar ou uma apresentação profissional, a capacidade de unir razão e emoção em um discurso coeso amplia a força da mensagem e fortalece os vínculos interpessoais. A fala bem construída não impõe, propõe. Não destrói, acolhe. Não silencia, escuta. Trata-se, pois, de uma comunicação que não busca dominar o outro, mas compreender, conciliar e transformar. A oratória bem aplicada torna-se assim linguagem de paz, de construção conjunta e de civilidade. Outro aspecto crucial é o papel da oratória na prevenção e resolução de conflitos. Muitos desentendimentos, afastamentos e feridas emocionais não nascem de diferenças insolúveis, mas da forma distorcida como essas diferenças são comunicadas. A ausência de clareza, a agressividade verbal, a falta de escuta ou o uso de palavras mal colocadas podem gerar danos duradouros. Em contrapartida, a fala orientada por princípios éticos e sensíveis atua como um canal de restauração, capaz de transformar impasses em acordos, tensões em entendimento e feridas em reconciliações. Nesse sentido, a oratória assume uma dimensão terapêutica e relacional. Ao construir uma linguagem respeitosa, o indivíduo desenvolve também uma forma mais humana e empática de se relacionar com o outro e consigo mesmo. Falar com cuidado é cuidar, ouvir com atenção é acolher, expressar com integridade é criar vínculos duradouros. Investir no desenvolvimento da oratória é também um gesto de responsabilidade cidadã. Em uma sociedade democrática, onde decisões públicas são tomadas a partir do diálogo, da deliberação e da escuta, é imprescindível que cada indivíduo tenha as ferramentas necessárias para participar com clareza, discernimento e legitimidade. A oratória capacita o cidadão a questionar injustiças, a sustentar argumentos em assembleias, a interagir com instituições e a reivindicar direitos com firmeza e educação. A linguagem torna-se assim espaço de resistência ética e de construção de justiça social. E quando guiada por valores democráticos, a palavra torna-se trincheira e ponte, trincheira contra opressões e ponte para consensos, cooperação e inclusão. A oratória, nesse caso, não é apenas um bem individual, mas um bem comum, uma tecnologia simbólica a serviço da equidade e do progresso humano. Por todas essas razões, é urgente que a oratória seja cultivada desde cedo, não como disciplina isolada, mas como competência transversal a ser incorporada nos processos educativos, nas práticas profissionais e nos relacionamentos cotidianos. Aprender a falar bem não é vaidade nem privilégio, é necessidade vital. E ao compreendermos isso, damos um passo significativo rumo a uma sociedade mais comunicativa, empática e colaborativa. Desenvolver a oratória é afirmar o poder da linguagem como força civilizatória, como ferramenta de crescimento pessoal e como instrumento de transformação social. Em um mundo que clama por mais escuta, mais compreensão e mais respeito, a arte da palavra, bem colocada, bem intencionada e bem direcionada, é talvez uma das mais urgentes e valiosas que podemos cultivar. Porque onde há palavra consciente, há possibilidade de encontro. E onde há encontro, há possibilidade de mundo. Diante de tudo o que foi apresentado, uma verdade se impõe com clareza e urgência. Desenvolver a oratória não é apenas uma escolha de aprimoramento pessoal, mas uma necessidade vital para quem deseja se destacar, crescer e conquistar seu espaço com dignidade e segurança nos diversos contextos da vida. Em um mundo cada vez mais competitivo, ruidoso e acelerado, quem não sabe se comunicar com clareza, assertividade e emoção corre o risco de ser silenciado, ignorado ou constantemente mal interpretado.
E se você chegou até aqui é porque já percebeu que a sua voz tem valor, que a sua mensagem importa e que a sua trajetória merece ser contada com firmeza, beleza e verdade. Talvez você esteja cansado de se sentir inseguro ao falar, de perder oportunidades por medo de se expor ou de ver suas ideias desconsideradas por falta de impacto no modo como se comunica. Mas é possível mudar essa realidade, e essa mudança começa agora com uma escolha. É preciso entender que ninguém nasce orador. Grandes comunicadores não vieram ao mundo com um dom mágico, mas sim com a disposição de aprender, treinar e se aprimorar. E você também pode. O que falta muitas vezes não é talento, mas método. Com as técnicas certas, práticas consistentes e orientação adequada, qualquer pessoa pode desbloquear seu potencial comunicativo. Este curso de oratória foi construído justamente para isso, para conduzir você por um caminho transformador que vai muito além da fala. Aqui você aprenderá a organizar suas ideias com clareza, a transmitir suas mensagens com emoção e a falar com segurança em qualquer situação, seja diante de uma plateia, em uma reunião, numa conversa difícil ou até mesmo em um momento decisivo da sua vida. Trata-se de um treinamento completo fundamentado nos princípios clássicos da retórica, mas adaptado às necessidades contemporâneas da vida real. Ao final, você não será apenas alguém que fala melhor, mas alguém que pensa melhor, se posiciona melhor e vive com mais autonomia e respeito. Ao dominar a oratória, você também desenvolve um escudo protetor contra as armadilhas da manipulação, da distorção e das retóricas enganosas que nos cercam diariamente. Em tempos de fake news, discursos populistas e estratégias comunicativas que apelam para emoções descontroladas, saber argumentar de maneira consciente é também saber resistir. A retórica bem compreendida é uma ferramenta de lucidez, ela ajuda você a identificar falácias, reconhecer tentativas de convencimento mal intencionadas e principalmente a preservar sua liberdade de pensamento. Pessoas que dominam a linguagem são mais críticas, mais seletivas e mais resistentes a serem usadas como massa de manobra. Neste curso você vai desenvolver não apenas a sua fala, mas também sua escuta ativa, sua interpretação de discursos e sua capacidade de discernimento. Você se tornará mais esperto, mais alerta e mais difícil de ser manipulado, o que é hoje uma das formas mais altas de liberdade. Mais do que isso, ao desenvolver a oratória, você assume o controle das situações comunicativas que antes te deixavam refém. Você aprende a dominar o ritmo das conversas, a fazer perguntas com intencionalidade, a intervir com precisão, a responder com firmeza e a guiar os rumos dos diálogos com segurança. Isso significa que você não apenas deixa de ser um espectador nas interações sociais e profissionais, como passa a ser protagonista. Você aprenderá a persuadir com ética, a inspirar com palavras, a dissolver conflitos com argumentos e a influenciar positivamente pessoas, equipes e ambientes. Ter domínio da comunicação é ter uma vantagem estratégica em todas as áreas da vida amorosa, às entrevistas de emprego, da mediação familiar à liderança em projetos. E esse domínio não será fruto de improviso ou sorte, mas sim do conhecimento que você irá adquirir e da prática que irá desenvolver durante este treinamento. Com a prática contínua da oratória, você perceberá mudanças profundas também na sua identidade e na forma como os outros o percebem. Pessoas que se comunicam bem tendem a ser vistas como mais inteligentes, mais seguras, mais confiáveis e mais influentes. E não é por acaso, ao falar com clareza você mostra que pensa com clareza, ao escutar com atenção você demonstra respeito, ao se posicionar com equilíbrio você conquista espaço. A oratória é o diferencial que faz com que a sua mensagem chegue, que sua presença se imponha e que suas ideias sejam levadas a sério. Ela aprimora sua inteligência verbal, aguça sua capacidade argumentativa, fortalece sua expressão emocional e transforma sua comunicação em uma poderosa ferramenta de influência, negociação e conexão. Você se tornará alguém que fala e as pessoas ouvem não por imposição, mas por relevância. Outro benefício transformador é a capacidade de prevenir e resolver conflitos de forma construtiva. Em muitas situações, as rupturas nos relacionamentos pessoais, profissionais ou sociais não são causadas pelas diferenças em si, mas pela maneira como essas diferenças são comunicadas. A ausência de escuta, a escolha inadequada de palavras, a agressividade velada ou o silêncio ressentido podem criar abismos entre as pessoas.
Quando você domina a oratória, aprende a comunicar até as emoções difíceis com elegância, a dar feedbacks com humanidade, a discordar com respeito e a construir pontes onde antes havia muros. A palavra se torna veículo de reconciliação, de reaproximação e de entendimento mútuo. Falar com sensibilidade, ouvir com empatia e agir com coerência são as bases da comunicação madura e restauradora e são também competências desenvolvidas ao longo deste curso. Investir na sua oratória é, acima de tudo, um gesto de compromisso com o seu próprio desenvolvimento e com a sua presença no mundo. Em uma sociedade democrática onde as decisões coletivas são tomadas por meio do diálogo, é fundamental que você tenha voz e que essa voz tenha conteúdo, clareza, firmeza e ética. A oratória é um instrumento de cidadania ativa, de mobilização social, de reivindicação de direitos e de construção de consensos. Ao aprender a falar bem, você se torna mais apto a participar dos processos que moldam a realidade à sua volta. Você ganha ferramentas para liderar com sensibilidade, educar com consciência, dialogar com diversidade e transformar contextos com a força da palavra. Sua linguagem deixa de ser apenas um meio de expressão e passa a ser uma força de transformação coletiva. Por todas essas razões, não espere mais. A hora de agir é agora. Adiar essa decisão é, na verdade, permitir que o medo continue sendo o protagonista das suas interações, que a insegurança continue calando suas ideias e que oportunidades preciosas continuem escapando pelas brechas da falta de preparo comunicativo. Cada dia em que você posterga esse passo é um dia a mais em que você se mantém aquém do seu verdadeiro potencial, silencioso em reuniões, hesitante diante de desafios, invisível em meio à multidão. Inscreva-se hoje mesmo neste curso de oratória e dê o primeiro passo rumo à versão mais poderosa de si mesmo, uma versão que se comunica com clareza, que fala com presença, que encanta pelo conteúdo e conquista pela forma. Esta não é apenas uma formação técnica, mas uma jornada de transformação profunda, capaz de impactar positivamente todas as áreas da sua vida. Sua carreira, seus relacionamentos, suas decisões, sua autoestima e sua visão de mundo. A cada aula, a cada prática, você sentirá sua confiança florescer e sua voz ganhar firmeza e propósito. Você merece isso. Merece ser ouvido, compreendido, valorizado. Porque quando a palavra encontra sua melhor forma, o mundo encontra o melhor de você. E não se engane, o mundo precisa da sua voz, das suas ideias, da sua verdade. Não perca mais tempo vivendo em silêncio ou se sentindo inferiorizado. O momento de assumir o controle da sua comunicação é agora. Vamos juntos. A sua voz pode ser o instrumento mais poderoso que você tem e está mais do que na hora de aprender a usá-la com excelência.